Então aquele é o conceito do Kanban. Aí também, aqui entra nesta parte os conceitos dos Andon. Andon, numa tradução mais direta do japonês, seria alguma coisa como lanterna, sinalizador. Então os andons são sinalizadores. O Kanban é um tipo de andon, mas como ele tem toda aquela característica que foi comentado, a gente trata o Kanban como uma forma diferente de sinalização, uma forma específica de sinalização de produção. E também tem os Kanbans lá que eu posso usar para parte logística, para movimentação de peças, enfim. Então ele tem aí um foco específico. Os demais sinalizadores a gente costuma chamar de andon. Então são instrumentos que a gente tem para facilitar a identificação de problemas. Aqueles é comum a gente ver, né, depende do tipo de máquina, aquela sinalização também com as cores do sinal de trânsito. Quando a máquina está funcionando está no verde, quando ela está com algum problema está no amarelo, quando ela para está no vermelho. Então são formas de gestão visual, administração visual. Mas outros indicadores, né? Indicadores se eu tenho problemas, indicadores se eu estou adiantado ou atrasado com a minha produção em relação ao que está sendo solicitado pelo cliente, enfim. Qualquer tipo de sinalização, fora lá os Kanbans, que tem toda a tratativa específica, a gente considera como os andons. E aí nós vamos ver aonde precisamos pôr esses sinalizadores para ajudar esta administração da fábrica. Dentro do conceito do andon, tem o conceito do lean, que é a gente deixar atrasos e o andamento como um todo da produção, deixar isso visível. Então, é o papel dos andons. Então, para isso, a gente tem que definir pontos de verificação, né? E aí temos que analisar e pensar aonde devemos pôr estes indicadores ou esses controles e de que forma deveriam ser esses controles, sempre para ficar fácil de gerenciar e fácil de serem implementados também, né? Então, definir esses pontos de verificação ao longo do processo para garantir a qualidade e o tempo de atendimento aos prazos. Criar controles visuais para acompanhamento do processo, para enxergar problemas. Então, eu enxergar que uma máquina está parada, que um processo está com problema. Para quê? Para que os times de solução de problema ajam rapidamente. A gente costuma usar este rótulo, né, do time de solução rápida de problemas, porque essa é a ideia para a gente não perder produtividade, ou não gerar mais perdas, né? O outro ponto também que é abordado neste conceito, nesta fase, é toda a questão de análise dos gargalos, ou avaliação dos gargalos, que vem lá da teoria das restrições. A teoria das restrições se baseia no princípio de que a otimização de todas as etapas do processo produtivo não necessariamente gera o melhor resultado no final, né? Não necessariamente vai gerar uma melhoria no sistema como um todo. Então, primeiro, a gente deve trabalhar para identificar e minimizar os principais problemas que são chamados das restrições. Por isso, teoria das restrições, a sigla aqui do TOC é do inglês, mas é a teoria das restrições. E quem são essas restrições? Popularmente, a gente costuma chamar de gargalos, né? Aquilo que gera meus gargalos de produção. Então, lembre-se, aqui nesta fase da implementação do Lean, a gente está pensando no fluxo. Nós estamos aqui pensando no fluxo contínuo. Eu quero que esse fluxo seja o mais contínuo possível. Ele tem que ter uma cadência certa, tem que atender a demanda, então ele tem que andar na velocidade desta demanda. E aí eu tenho que começar a enxergar os gargalos, ou essas restrições. O que são essas restrições? É tudo aquilo que emperra meu fluxo. Então meu fluxo deveria ser contínuo, ou o mais contínuo possível. Quando eu tenho partes que fazem esse fluxo enroscar, são as restrições, ou são os gargalos. E aí eu tenho que dar uma tratativa diferenciada para tudo isso, para que ao longo do tempo esse fluxo vá sendo o mais contínuo possível. E aí, dentro da teoria das restrições, a gente tem 5 passos básicos. Claro, a teoria das restrições tem todo lá o trabalho que foi desenvolvido pelo Eliyahu Goldratt.
Mas, resumindo, seria a gente trabalhar nesses 5 passos. Então, primeiro, identificar a restrição do sistema, que são esses gargalos, ou seja, onde que meu sistema está enroscando, meu fluxo contínuo está enroscando. Então, primeiro eu vou identificar a restrição, ou a maior restrição que eu tenho, né? Depois, eu vou explorar esta restrição do sistema e maximizar. Aonde vão estar esses gargalos? Onde vai enroscar o meu fluxo? É onde, em geral, onde eu tenho tempos maiores, né? Então, se já de cara eu tiver um tempo de ciclo maior de uma operação subsequente, meu fluxo já vai enroscar ali, eu não vou conseguir ter essa velocidade contínua, não vou conseguir garantir o takt time, né? Então, identificando esses gargalos, eu vou subordinar todos os recursos do sistema àquela restrição, ou seja, se aquele ponto já é uma restrição, eu não posso deixar aquilo piorar, não posso, eu tenho que garantir que aquela restrição está sempre sendo alimentada. Então, a gente fala, temos que identificar a restrição, né, o gargalo, explorar essa restrição ao máximo, né, maximizar, quer dizer, o que eu posso já fazer para ela ficar melhor, para não atrapalhar tanto o meu fluxo. Aí eu vou trabalhar nesse sentido. Depois, eu vou subordinar todo o resto do meu sistema para aquela restrição, ou seja, todo mundo tem que trabalhar para abastecer aquela restrição, porque senão ela vai ficar pior do que já é. Feito isso, nós vamos trabalhar, desenvolver ações para elevar a capacidade da restrição. Então, se o problema da minha restrição é que meu tempo de ciclo é maior do que os demais, ou é o maior do que eu tenho naquela parte do meu processo, por exemplo, eu vou fazer trabalhos e ações para melhorar a capacidade daquele ponto, daquela restrição, até ele deixar de ser o gargalo. Porque eu vou melhorando, imaginem tempo de ciclo, eu vou melhorando aquele tempo de ciclo, vou melhorando. Chega uma hora, porque eu estou trabalhando só num ponto, chega uma hora que ele vai deixar de ser a restrição. E está trabalhando focado naquele ponto, na restrição. Isso aí é interessante porque a gente consegue direcionar os recursos, né? Nossos recursos não são finitos. Então, onde eu vou trabalhar? No gargalo, eu vou trabalhar na restrição. Mantendo essa restrição abastecida, eu vou trabalhar para melhorar essa restrição. Essa restrição tem que ser melhorada em termos de capacidade. Então, por exemplo, melhorar o tempo de ciclo daquela operação ou outros problemas que estejam acontecendo. Feito isso, a gente vai trabalhando nesse gargalo, nessa restrição, até ele deixar de ser restrição. Então vai chegar um momento que agora o meu gargalo vai mudar de lugar, porque eu melhorei esse ponto e agora é um outro ponto no meu sistema, olhando o sistema de uma forma maior, uma forma mais macro, aí vai aparecer um outro ponto que agora passou a ser o novo gargalo. Então, se eu acertei aquele tempo de ciclo ou outros tipos de restrição que tinham, agora um outro ponto, um outro tempo de ciclo passou a ser gargalo. E aí eu achei ou identifiquei uma nova restrição, um novo gargalo. Aí eu volto para o primeiro passo. Identificado uma nova restrição, eu vou explorar a restrição, maximizar essa restrição, subordinar todos os recursos para esta restrição, trabalhar para elevar a capacidade da restrição até deixar de ser gargalo. Aí aparece um novo gargalo e assim nós vamos fazendo até a gente ter um nivelamento da produção, ou um balanceamento da nossa produção.